Beleza. Então, bom dia. Eu tô aqui com a câmera fechada, eu tive que entrar pelo celular, vocês me desculpem, mas, queria agradecer aí a presença de todos, dar bom dia a todo mundo que tá aqui com a gente assistindo. Queria agradecer especialmente as nossas palestrantes aqui, Ana, Andréia, Josiane, ao Fernando também, que topou fazer aqui a moderação desse evento, coordenar o bate-papo que a gente vai fazer aqui no final, as apresentações. Então, em nome do GESEL, eu queria agradecer demais o painel, né, que a gente conseguiu reunir esse timaço de especialistas aqui hoje. Então, Fernando, passo aí a palavra para você. É só fazer uma menção rapidinha também, que essa é uma iniciativa, esse é um webinar, é um tema que a gente vem desenvolvendo aqui no âmbito de um P&D, que chama Tecnologias Exponenciais, é um P&D ANEL. Então, esse é um dos temas que a gente aborda aqui, lições de outros setores para a modernização do setor elétrico. Então, destacar que essa é uma iniciativa associada a um dos projetos de P&D que a gente debate esses temas de tecnologias disruptivas e exponenciais. Então, com isso, quero passar aí a palavra para o Fernando. Fernando, está com você. Vamos lá. Oi, Lohane, muito bom dia. Eu assim, me sinto muito feliz aqui, né? Tô quase que um fruto entre as mulheres, né? Esse monte de mulher com currículo maravilhoso, podendo contribuir para o avanço do setor elétrico, né? Como você falou, esse é um webinário que contempla um projeto de pesquisa e desenvolvimento no âmbito do programa da ANEEL, que trata de tecnologias exponenciais, regulação, comportamento do consumidor, enfim, a mudança que a gente está vivendo, né? E uma parte desse projeto abarcou a tentativa de olhar para outros setores da indústria, da economia, para falar assim, puxa, o que que o setor elétrico pode aprender com outras áreas de conhecimento, com outras indústrias, né? E a gente se dedicou basicamente ao setor financeiro, ao setor de saúde, muito alavancado pelas questões que a gente vivenciou da crise da Covid, né? O varejo, com todas as potencialidades da internet, a questão da economia, e uma coisa bastante interessante é a economia do grátis, né? A questão do compartilhamento de infraestrutura para redução das emissões. Muito bem. Eu só queria, para terminar e ser bastante objetivo, chamar a atenção que nesta semana foi publicado o ranking das 10 maiores empresas da economia americana, né, que é uma das maiores economias do mundo, se não a maior, e nós tivemos o seguinte ranking: uma empresa de varejo, uma empresa de comércio eletrônico, varejo é o Walmart, uma empresa de comércio eletrônico que é a Amazon, duas empresas de tecnologia, quatro empresas de saúde, e muito interessante isso, quatro empresas de saúde, uma empresa de óleo e gás e uma empresa de setor financeiro, que é o fundo de investimento da Warren Buffett, né? Muito bem. Notem que não temos nenhuma empresa do setor de energia elétrica. E quando a gente olha esse ranking, não existe dúvida que a indústria de energia elétrica tem muito a aprender com outras áreas de conhecimento, né? E é esse o nosso objetivo hoje. Então, para não perder o nosso objetivo e não ser demasiadamente improdutivo, né? Eu vou passar diretamente para a Ana Paula, que é a gerente de negócios da PicPay. Ela tem 17 anos de experiência no mercado de serviços financeiros, trabalhando como gerente de serviços financeiros, produtos, parcerias e cartões. Também trabalhou no desenvolvimento de estratégias e implantação de produtos e serviços financeiros em seguradoras, bancos, operadoras de telefone celular, etc.
e tem trabalhado, inclusive, com questões importantes, como na questão do desenvolvimento tecnológico, nas iniciativas de design thinking. Eu não vou ficar me demorando aqui, porque o currículo dela é muito amplo, e vocês certamente vão ser privilegiados de verificar a experiência, o conhecimento e a inteligência da Ana Paula. E eu passaria imediatamente a palavra para ela. Olá, bom dia. Obrigada, Fernando. Obrigada pelas palavras. Eu vou projetar aqui para dividir com vocês aí um pouquinho do que aconteceu, né, no meu segmento, no varejo e agora na nossa na fintech que eu estou atuando. Vou trazer um pouco de um olhar diferenciado aí para o setor de vocês. Só um minutinho que eu vou compartilhar aqui. Estão vendo? Então vamos Estamos lá. sim, Ana. Oi? Estamos vendo sim sua tela. Legal. Deixa eu só pôr todo mundo aqui no cantinho para eu conseguir seguir. Vamos lá. Bom, o Fernando colocou, acho que o interessante é tentar trazer para vocês um olhar um pouco diferente, né? Eu não sou desse setor, eu fiquei muito feliz com o convite, e vou trazer aqui um pouco de alguns aprendizados que nós tivemos nos últimos anos. Bom, como o Fernando falou, meu nome é Ana Paula, sou do setor de serviços financeiros há 18 anos. Grande parte, né, da minha carreira foi no varejo, então trabalhei por muitos anos no Grupo Pão de Açúcar, depois no Walmart, né, que virou Big, e agora eu estou aqui na PicPay, mudei de segmento e estou bem feliz aqui nesse novo desafio. E aí eu trouxe para vocês, para começar, trouxe para vocês aqui um aprendizado que acho que foi bem interessante, que é um pouco do que eu acredito que o setor de vocês está passando, né? O nosso varejo tradicional, né, de loja física, ele já estava num processo de digitalização e ele foi muito impulsionado no momento da pandemia, onde as lojas foram fechadas e do dia para a noite as empresas tiveram que se adaptar a fazer vendas, né, tanto online quanto por WhatsApp, quanto por meios que nenhuma delas estava preparada. E aí a gente colocou aqui um exemplo da Magalu, que era uma empresa que já estava se preparando. Então, o primeiro ponto que eu destaquei aqui foi que eles já estavam ampliando o centro de distribuição deles, já estava em construção, foi inaugurado no meio da pandemia, né, em 2021, um dos maiores centros de distribuição do Brasil, para dar vazão a esse momento aí de compras muito concentrado no marketplace, não só do Magalu, né, como por exemplo do Mercado Livre e tudo mais. Aqui, acho que o grande desafio, né? Então, ao longo aí também nos últimos anos, eles fizeram 18 grandes aquisições, incluindo portais de conteúdo, aplicativo, startup na área de logística, financeira, tudo para criar um ecossistema para facilitar essa digitalização. E aí veio, né, o grande desafio que foi unificar a loja física com a online para um público que não estava habituado, né? Nosso cliente brasileiro não estava habituado para compras online e teve que se adaptar do dia para a noite. E quando a gente fala tanto essa adaptação por parte do cliente, do usuário, quanto por parte do varejista. O varejo ele tem por trás ali na retaguarda, né, uma complexidade e ele dividia muito essa questão das lojas físicas e da loja online. Então, para vocês terem uma ideia, o centro de distribuição normalmente é diferente. Quando chega uma mercadoria, ele vai para um centro de distribuição focado no e-commerce, ele, não, ele tem um outro tipo de forma de armazenar os itens, diferente, por exemplo, de quando ele vai para uma loja física. E assim, né, emissão de nota e tudo mais. Então, esse foi um grande desafio. Uma dos aprendizados, e que está muito em voga agora, é a questão de você comprar um item pela internet e poder retirar na loja física. O que ajuda muito nessa questão da agilidade, né, que a gente tem, né, a necessidade pontual, às vezes, de ter o bem de forma mais imediatista. Esse tipo de dinâmica que foi um aprendizado da pandemia, ele tá agora mudando o hábito de consumo do brasileiro.
E aqui, enfim, aquela questão do desenvolvimento também do dia para a noite de ferramentas digitais. Então, desenvolver a compra através do app também foi uma grande sacada, é uma grande mudança do Magalu e hoje é uma das grandes frentes aí de venda desse, né, gigante varejista aí brasileiro. Passando aqui também um outro aprendizado, né? O próprio supermercado, obviamente, ele sofreu menos que uma loja especializada, né? Mas ele também teve que se adaptar. Então, a venda online também foi muito acelerada, porque na pandemia as pessoas não tinham tinham um receio, né? E tinham orientação de não sair de casa. Então, o e-commerce do supermercado também foi muito acelerado. Muitos não estavam preparados. E, enfim, teve todo esse desafio aí nos últimos 3 anos. Agora, a gente percebe que também, né, tendo como aprendizado, tem uma otimização desse momento de compra. Então, quando você faz uma compra online hoje, antes de finalizar sua compra, né, antes de você fazer o checkout, o supermercado, enfim, o varejista, ele sempre oferece algo complementar à sua cesta. Então, tem uma inteligência ali por trás para entender o que você está comprando, para ele agregar alguma coisa na sua compra, algo promocional ou algo que, enfim, ele entenda que faz sentido complementar. Então, você está comprando sabão em pó, por exemplo, finalizando a compra, ele vai agregar ali, subir uma oferta, por exemplo, de um amaciante ou algo assim. Isso veio muito também dessa inteligência que foi criada aí nos últimos anos. O mapeamento de dados, né, o perfil do usuário, então oferecer de acordo com a sua localização e com o seu perfil demográfico, oferecer a melhor cesta para você ter mais facilidade ali no momento da compra online. E também o grande desafio do varejo foi mudar a forma de comunicação. Antes a gente ia na loja, né, no supermercado, e agora a gente olha dá um Google, olha nosso e-mail, olha nosso SMS, vê uma promoção por push, recebe os antigos folhetos por WhatsApp, também foi uma grande transformação nesse sentido. Hoje, quando você vai num supermercado, quase não tem mais impresso. Quase não tem material, aquele folhetinho que a gente estava habituado, praticamente foi banido na ocasião aí da pandemia. Então, assim, agora entrando um pouco nesse novo universo, né, que eu estou e que é para mim o mais desafiador e o que teve um grande crescimento realmente na economia, é o setor de carteiras digitais, que acelerou muito nos últimos anos, né? Então, a gente vê a quantidade de empresas que foram criadas, né, de carteiras digital. Então, a Ame, a PagSeguro, o próprio Safra, o Recarga Pay, Mercado Pago, o IT e a PicPay. Por que desse grande impulso no momento da pandemia? Principalmente para a questão do pagamento do auxílio emergencial. Foram mais de 30 milhões de brasileiros bancarizados nesse momento de pandemia para recebimento do auxílio emergencial, que a Caixa Econômica não dava vazão, né? Então, quando a gente saía nas ruas, a gente viu a quantidade de filas que existiam na Caixa e as carteiras digitais vieram para facilitar e para dar vazão nesse momento, né, de complexo aí da nossa economia, enfim, da nossa sociedade. E hoje passando aqui, eu vou falar um pouquinho da PicPay, né? Que é a empresa que eu atuo. E depois desse momento de pandemia, hoje a gente está com mais de 65 milhões de usuários, né? Então, 65 milhões de pessoas têm o aplicativo da PicPay e transaciona o seu dinheiro, né, nessa carteira digital. Foram, nos últimos anos, no último ano, mais de 6,8 bilhões de transações que aconteceram nas carteiras digitais, uma mudança significativa, né, de hábito, porque o brasileiro não tinha esse hábito, mas se adaptou e ele mantém essa forma de transacionar suas finanças. E a PicPay hoje está contando com mais de 3.600 funcionários aí distribuídos por todo o Brasil, muitos realmente em outras regiões aí, onde também foi mais um ganho, que é o home office. Então tem muita gente de tecnologia que não fica aqui em São Paulo, onde fica a nossa sede, mas foi mais um aprendizado e algo que está ainda aplicado aqui na nossa empresa.
o que que tem dentro do ecossistema de serviços, né? Então, ele pode fazer pagamentos dentro da carteira digital, ele utiliza seu cartão de crédito para fazer o pagamento, ou ele paga via QR Code, ou também ele pode pedir empréstimo hoje de forma bem fácil e simples, sem precisar ir no banco. Também a gente tem um social aqui dentro da PicPay, e agora, como bem inovador, a gente acabou de lançar a área de seguros, que eu faço parte. Ela tem mais ou menos 8 meses, e a gente acabou de lançar o nosso primeiro produto, que é um produto para proteção desta carteira digital, né? De transações que eventualmente podem ser hackeadas, ou enfim, ter assaltos virtuais. Qual é o nosso desafio, né? Então, quando a gente fala de seguros aqui, a gente também transformar esse setor que é tão tradicional, né? Ou via gerente de banco, ou via o próprio corretor, né? Que todo mundo tem o contato e fecha suas transações. Isso mudou bastante. E o nosso desafio é tornar uma jornada muito simplificada, né? Então, o processo de compra do cliente, ele pode escolher, modular, personalizar, que muitas vezes um banco tradicional não oferece para ele. Esse é o nosso desafio, a nossa missão aqui na área de seguros da PicPay. Principalmente também focando em preços acessíveis, né? Porque como a gente não tem o formato de negócio, nosso formato de negócio é diferente, então a gente busca preços acessíveis, realmente diferenciados para o cliente ter acesso a seguros. E produtos, e aí falando um pouco do nosso negócio, né? As ofertas são momentos distintos, né? Então, o cliente no banco, ele é abordado quando ele vai conversar com o gerente. A gente não tem um gerente aqui que o cliente converse, então ele tem as transações. A nossa dinâmica é um pouco diferente, a gente está aprendendo também, mas só um exemplo, né? A gente está entendendo que um cliente faz uma recarga de celular no nosso aplicativo com uma certa recorrência. Então a gente aproveita esse momento que ele está ali conectado com a gente e a gente aborda ele para falar de algum seguro, alguma assistência, algo interessante e adequado para ele, para que ele tenha a oportunidade de compra naquele momento que ele está conectado com a gente. Aqui eu trouxe para vocês assim, um pouco para a gente vislumbrar e olhar, ver como o setor ele está buscando coisas diferentes, inovadoras e que é algo muito legal, tá? Nessa jornada, fazer parte dessa construção. O Bradesco ele está personalizando o seguro, os seguros, né? Então, o seguro de vida, se você compra um smartwatch e conecta com o aplicativo do Bradesco Saúde de Vida, né, do assistência e seguro de vida, ele vai te dando ali um acompanhamento e um preço diferenciado também ao longo aí das suas renovações. Então, se você é uma pessoa que tem ali o cuidado com sono, cuidado com a saúde, todo esse monitoramento que o seu relógio proporciona, ele retroalimenta a seguradora, que vai ofertar um produto adequado e com preço adequado para você, de acordo com o seu hábito efetivamente. Então, esse eu diria assim, que é o novo modelo de personalização, né? Uma outra curiosidade é uma assistência, uma rede de assistência britânica. Eles estão inovando num seguro de assistência para o seguro residencial, que é ajudar o cliente a monitorar a sua casa. Então, quando você contrata o seguro, ele dá um plug para você, como cliente, você conecta na sua rede de encanamento e ele conecta com o seu celular. Se esse plug, que tem uma inteligência, ele entende que está tendo algum vazamento, algum problema na sua residência, ele já faz um alarme para o seu celular e o seu celular você já tem a opção de acionar a assistência que você contratou, para que não tenha problemas futuros e que, enfim, você não tenha aqui danos na sua residência. Essa é uma inovação bem interessante que ainda não chegou no Brasil, mas que a gente está de olho aqui para, enfim, pensar em soluções similares e que deixe o nosso cliente, né, muito mais conectado e com os seus bens, com a sua saúde, com a sua família, né, e com a sua carteira. Esse é o desafio aqui da PicPay e eu trouxe um pouquinho para vocês um olhar diferente aí desse nosso cenário. Era isso, Fernando. Não sei se você tem alguma dúvida, alguma
Quer colocar Não, alguma coisa? Se a gente já passa para a próxima pessoa. eu agradeço muito, Ana. Foi muito legal e a sua apresentação foi tão instigante que eu já tomei nota de 3 ou 4 pontos para a gente discutir na sequência. Mas embora eu não tenha feito essa explicação, eu acho que é preferível a gente ouvir as nossas 3 palestrantes e, ao final, a gente fazer o debate das perguntas e dos questionamentos. Então, Fernando, aproveitar, o pessoal que já quiser ir mandando as perguntas no chat, pode ir encaminhando para a gente, que a equipe aqui vai processando, e no final a gente encaminha para as palestrantes, tá? Então pode indicar, se for direcionado a alguém especificamente, indica o nome, por favor, e a pergunta. tá bom. Muito obrigado, Lohane, pelo esclarecimento. E vamos seguir em frente agora com a Andréa Salines, né? Que é uma representante da EDP, que inclusive é uma das patrocinadoras do projeto de P&D de tecnologias exponenciais, regulação e comportamento do consumidor. A Andrea, ela é uma graduada em tecnologia de informação, possui MBA em Marketing e Business Management pela GFV e ainda possui uma especialização em neurobusiness pela mesma entidade, né? Ela tem mais de 20 anos de experiência nos segmentos de mídia, entretenimento, bens de consumo e atividades digitais, e desde 2021 ela faz parte do time de inovação da EDP. Então, eu passo imediatamente a palavra para a Andrea, que certamente vai nos ajudar a compreender esse momento que a gente vive e vamos ter a oportunidade de aprender com ela. Muito obrigado, Andrea. Olá, Fernando, muito bom dia. Primeiro, obrigada pelo convite. Queria aproveitar e agradecer aí você, a equipe do GESEL, todos os organizadores, o Rubens, também aos nossos convidados e as nossas experts que estão aqui hoje dividindo aí, batendo esse papo com a gente. Acho que realmente já ouvi falar a Ana falar um pouquinho antes de mim aqui, foi muito instigante, como você disse, né? Ela falou muito de digitalização e a gente sabe que hoje um dos desafios do mercado de energia é exatamente o D de digitalização, além da descarbonização, além da descentralização, né? Então, a gente tem aí um grande D ainda para cumprir nesse segmento de energia. Queria aproveitar também, antes de compartilhar minha tela, fazer a minha autodescrição aqui também, se a gente tiver alguma pessoa que precise dessa informação para conseguir compreender melhor também o nosso painel. Eu sou uma mulher de pele branca, tenho cabelos longos e castanhos, estou aqui num fundo de sala, estou usando uma blusa clara com algumas manchinhas azul escura, então você consegue, se você não estiver aí me vendo, você consegue entender um pouquinho quem sou eu. Bom, vamos lá, vou dividir aqui a minha tela para a gente começar efetivamente a apresentação. Não sei se eu vou ser tão boa para responder aí, né, a pergunta que o Fernando falou do que está acontecendo nesse setor, mas eu vou tentar, tá? Só um minutinho, vou aqui dividir a minha tela com vocês. Vamos lá, alguém me fala na hora que estiver vendo, que aí sim eu dou continuidade aqui. Já estamos vendo. Então, tá bom. Vou colocar em formato apresentação. Também me digam se está tudo ok. Tá tudo ok. Podemos seguir? Então tá ótimo. Vamos lá, então. Bom, como o Fernando comentou, eu sou parte hoje do grupo EDP, né? O EDP é uma das maiores empresas de energia elétrica aí do mundo. Eu vou passar um pouquinho pelo nosso histórico, quem somos nós. Afinal de contas, vou fazer um show-off aqui, vou vender um pouco a companhia. É muito do meu papel também. E eu estou hoje à frente da área de inovação e Venture Capital aqui do grupo EDP, no Brasil especificamente, que é uma área cheia de desafios. Falando um pouquinho de grupo EDP, para todo mundo que está aqui entender, né? Muita gente é do setor de energia, mas quem não for, pelo menos tem uma visão geral, um pouquinho dos dados aqui que eu posso dividir com vocês. Nós somos uma empresa global, líder no setor de energia, tem mais de 20 países aí com atuação da EDP. Atuamos em renováveis, atuamos em redes, em gestão de energia e solução para o cliente, e aqui estão alguns dos nossos indicadores
capacidades instaladas em gigawatts, o nosso lucro líquido, enfim, e os países onde a gente atua, para que todo mundo entenda um pouquinho da dimensão da companhia que a gente está conversando hoje. Falando especificamente sobre Brasil, nós atuamos na cadeia como um todo, né? Nós somos um dos maiores grupos privados de energia do país, então a gente tem uma operação de geração bastante importante, de transmissão também, em alguns estados aqui do país, inclusive esse slide já está desatualizado, porque recentemente a gente incorporou também uma operação de transmissão em Goiás. Em distribuição especificamente, a gente atua em 3 estados, incluindo uma participação nossa na Celesc, no sul do país. Nós atuamos aqui na região do Vale do Paraíba, também em todo o estado praticamente do Espírito Santo. É uma companhia bastante grande, com quase 4 milhões de clientes, quando a gente olha especificamente distribuição. E a gente tem um braço de atuação também no mercado livre de energia, ou no mercado de energia que está em liberalização, né? Energia livre, solar distribuída, mobilidade elétrica, então que é um braço que já está atuando aí nesse futuro mercado, que o futuro se constrói a partir de hoje, não dá para esperar chegar lá para a gente começar a construir. Bom, falando um pouquinho, eu acho que das mudanças que o setor elétrico está enfrentando, e eu acho que isso dá um bom cenário para a gente discutir aqui um pouco sobre os desafios, e falando, inclusive, da própria digitalização, acho que o cenário que a gente tem hoje é isso, uma matriz muito de um fluxo de um único direcional, né? Não é bidirecional, ele é one way, só tem uma via de acesso. Então, você tem lá o processo de geração, transmissão, distribuição e depois o consumo, e claramente você tem hoje, quando a gente pensa principalmente no consumidor final, não estou falando dos grandes consumidores que já estão hoje num estágio de mercado livre, você tem um consumidor cativo, com fluxo unidirecional, como eu comentei, né? Ainda uma baixa participação de renováveis, a gente sabe que renováveis é um oceano azul, é um potencial enorme, principalmente quando a gente fala num país como o Brasil, e aí um mercado regulado que basicamente funciona ainda via concessões. E a gente está falando agora desse mercado futuro, né? O que vai acontecer a partir do momento em que a gente tem uma liberação de mercado, onde esse fluxo passa a ser, na verdade, bidirecional, não mais de uma via só. Ele passa a ter a cadeia de geração, transmissão, distribuição e consumo, mas integrada de forma bidirecional. Tanto você tem aqui a empresa gerando energia, como você pode ter o consumidor lá na ponta, por que não? E hoje já em muitos países isso acontece, gerando energia e carregando isso na rede. E isso muda a dinâmica, na verdade, do setor todo, né? Porque o consumidor ele passa a ser um prosumidor. Ele pode produzir e pode consumir. O fluxo é bidirecional, né? Ele tem uma entrada pela produção, pela geração e uma saída em consumo, mas ele pode ter uma entrada pelo consumo indo direto para a rede. A gente prevê, e claramente os números já indicam isso, uma forte participação das energias renováveis, né? A gente acabou de chegar no marco aí de, por exemplo, 1 milhão de sistemas fotovoltaicos já integrados hoje no Brasil, que é um número impressionante. E a liberação de mercado vai trazer uma série de provocações, requisitos e oportunidades de negócio, como a gente viu, por exemplo, na apresentação que a Ana acabou de mostrar. No momento em que o mercado bancário, né, começou a se abrir, o Open Bank, etc., hoje a gente vê um mar de fintechs e de fintechs que já viraram grandes unicórnios, como o próprio PicPay, e outras que estão surgindo com uma série de serviços associados a isso. Então, isso também vai acontecer, isso já está acontecendo no setor de energia, a gente está falando de captura de dados, a gente está falando de muita inteligência artificial, a gente está falando de sistemas para gerenciamento de armazenamento de energia, sistemas inteligentes, smart grid, eletropostos, e aqui para citar 2 ou 3 que a gente consegue nomear, e tem muito mais nessa cadeia como um todo. Então, isso traz para a gente, com certeza, um desafio com relação a essas mudanças, como que a gente vai encarar essas mudanças no setor elétrico. E eu acho que essa matriz aqui, que muitos de vocês devem conhecer, ou se não conhecem, devem ter alguma similaridade, e não necessariamente está relacionado só ao setor de energia, está configurado aqui para energia, mas outros setores já passaram por isso, é que a gente sai desse modelo muito baseado em infraestrutura, né, que talvez esteja mais centrado hoje no mercado de energia do país, infraestrutura e gestão, e vai para um universo relacionado à experiência, um universo muito mais relacional,
onde você precisa aí trazer para a mesa, trazer para a relação com o consumidor, o customer experience, a questão toda de eficiência energética, a associação de causas, né? A gente sabe hoje que a mudança climática, a necessidade de mudança de matriz energética é premente, isso já está na agenda das grandes corporações, está entrando na agenda das pessoas físicas, das pequenas empresas, não tem mais como voltar atrás. Então, a gente está falando claramente de o setor de energia sendo apresentado e introduzindo novas tecnologias, numa evolução que talvez vá nos atropelar, espero que não, mas esse pode ser um processo que, se a gente não olhar com atenção, não antecipar, não dar 3 ou 4 passos à frente, a gente pode ser atropelado por ele. Que vai nos exigir um dinamismo muito maior, né, para a necessidade da criação desses produtos cada vez mais focados, mais personalizados. A Ana terminou a apresentação dela falando de personalização, com muito foco em experiência do cliente, muita atenção em infra, mas menos para que a infra seja o core, mas que essa infra seja a base para a prestação de serviço e com integração de soluções no cross. Basicamente, o que a gente está falando aqui, que quando nasce um novo consumidor, ou quando nasce um novo mercado, esse consumidor ele pula, né? Ele puxa o mercado para trazer para ele novos produtos e serviços. E o setor elétrico tem que estar preparado para isso e tem que estar olhando isso de maneira muito clara. E eu acho que a provocação aqui hoje desse painel é exatamente a gente olhar um pouquinho como é que outros setores fizeram isso e, de alguma maneira, nos inspirar e tentar fazer esse movimento, que eu digo, que a gente não ser atropelado, ser antecipado, né? Então, eu acho que a gente tem, não mas a gente tem muitos exemplos, eu coloquei 4, que é esse famoso quadrinho que roda em todas as redes sociais, sejam elas redes sociais profissionais ou pessoais, que mostram aqui 4 empresas que vieram e trouxeram novas políticas, pensamentos e serviços e que criaram disrupção em mercados muito maduros, onde a gente imaginava, nossa, isso aqui nunca vai mudar, né? Quem é que imaginava que o domínio da televisão aberta ou que o domínio do cinema ia mudar, né, tão rapidamente com a introdução, por exemplo, de um modelo de on-demand, aí, né, de vídeo on-demand, como a Netflix trouxe, ou que o Uber ia mudar completamente, apesar que hoje a gente sabe que o negócio não está indo tão bem assim, mas que ele ia mudar completamente essa questão da relação das pessoas, inclusive com a posse de carro. Não é só com o mercado de taxistas que ele mexeu, né? Ou com o mercado de transporte privado. Ele, inclusive, está mexendo com o desejo do consumidor ter ou não um carro próprio. Então, é muito maior essa mudança. E aí a gente pode falar muito, obviamente, da Apple, né, com os seus sistemas de música, de download, eu poderia ter aqui Spotify também, e a Amazon, no final das contas, e aí até o Fernando mencionou aí como uma das empresas que aparece no ranking das 10 mais inovadoras do mundo aí, trazendo uma experiência completamente nova quando a gente fala em e-commerce, né? E expandindo seus horizontes para outras coisas que vão muito além de comercialização de produto, comercialização de serviços, etc. E até no final aqui eu vou fazer uma provocação para vocês, que a Amazon tem até o seu pezinho lá em energia também. Então, eu acho que a gente está falando de um momento de um mercado, e eu vou trazer mais uma informação aqui, mais um insight, que eu gosto muito dessa teoria do push and pull. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir, mas vale a pena, deixo aqui o link, depois quem quiser dar uma entradinha para olhar, dessa palestra do John Hagel, que é um professor aí da Singularity, e ele fala nessa apresentação aqui dessa teoria do push and pull, de que as empresas todas, né, e aí a gente inclui aqui as empresas do setor de energia, e acho que a grande maioria delas, são trabalham muito no conceito de push, ou ainda trabalham no conceito de push, né? Quando você planeja a sua operação, você desenvolve os seus sistemas, e aí você começa, então, a colocar as pessoas para trabalhar, para fazer a entrega daquilo que você planejou. E hoje, na verdade, a disrupção, e eu acho que o grande segredo, e ele diz isso, das empresas que são realmente efetivas, desbravadoras e que estão à frente do seu tempo, inclusive engraçado ele mencionar que às vezes essas empresas não estão nos Estados Unidos nem na Europa, elas estão, na verdade, na Ásia, entre China, Índia, etc.,
são as empresas que trabalham no conceito de pool, que é formar as suas estruturas, formar os seus pensamentos e as suas estratégias para ter milhares de empresas, milhares de startups, milhares de fornecedores e de cabeças plugadas para que elas possam ser conectadas rapidamente e atender uma demanda de mercado que não foi ainda gerada ou sequer percebida. E eu acho que a Ana também comentou isso um pouquinho, que aconteceu no momento de pandemia. Ninguém nesse mundo estava preparado para passar pelo que passou, e as empresas que se deram bem, as empresas que foram hábeis o suficientes para trabalhar no conceito de pool, foram aquelas que se safaram e que viraram e que conseguiram colocar o seu modelo de negócio para atender essa demanda que o mercado trouxe de um dia para o outro, como aconteceu no caso, por exemplo, da Magazine Luiza. A outra coisa que ele fala durante essa apresentação, que eu acho muito importante e que a gente deveria ter como dogma muitas vezes, é o processo de mudança e de inovação interna das companhias, principalmente de indústrias mais tradicionais, talvez como o do segmento de energia e outras, né? E ele fala muito que se a gente acredita que o processo de transformação de uma empresa é racional, ou seja, você vai lá, pega dados, pega análises, mostra para as pessoas e pronto, a inovação vai acontecer, a mudança vai acontecer. Isto não é uma verdade. Você está perdendo, você não vai conseguir fazer a mudança acontecer, porque transformações não são processos racionais, elas são processos políticos que envolvem pessoas, que envolvem a necessidade que essas pessoas tenham de compreender as mudanças e fazer essas mudanças acontecerem. E isso envolve um mindset. E um mindset que envolve 3 objetivos principais. Primeiro, você, como uma pessoa, no meu caso, de inovação, né, ou de uma pessoa que está agindo hoje no processo de transformação de uma indústria, tem que entender e identificar os inimigos da mudança. E eles existem, né? Apesar da gente falar, não, isso não é uma realidade, eles existem. São muitas vezes processos, são muitas vezes regulações, são muitas vezes pessoas que estão tão atadas a um ponto específico que fazem com que o processo de mudança seja realmente mais difícil. Então, você tem que detectar quais são esses inimigos da mudança para saber como lidar com eles. E, a partir daí, você tem que identificar os campeões de mudança, que também existem, que são pessoas, entidades que estão dispostas a fazerem aquela mudança acontecer. E o mais importante você não tem que criar uma batalha entre os inimigos e os campeões das mudanças. Você simplesmente tem que dar luz para os campeões da mudança, porque automaticamente isso vai criar uma sombra sobre os inimigos e isso se fortalece. Isso funciona muito quando a gente fala principalmente para dentro das corporações, como incentivar os famosos inovadores. E, ao mesmo tempo, você não precisa brigar com quem não quer inovar, simplesmente mostra a eles que a inovação é o caminho melhor para isso. Então, ser um amigo da mudança, de fato, né? E acabar um pouquinho com esses famosos dogmas e paradigmas que a gente tem. Mas no mercado não dá, não, no Brasil nunca vai dar, não vai ter como. Ou seja, tem que ter um open mindset. Se a gente continuar reafirmando aquilo que não dá para fazer, a gente nunca vai olhar para aquilo que efetivamente dá para fazer, né? Então, se a gente quer operar no modelo e a gente quer mudar esse modelo, não dá para ficar olhando para trás e se inspirando nele próprio. A gente tem que olhar para os lados, que essa provocação que o Gisele está trazendo hoje é incrível. Vamos olhar para os lados, vamos olhar para frente, vamos olhar para outros segmentos e vamos entender o que tem de bom para trazer para cá. Tem muita coisa boa aqui dentro? Tem muita coisa boa. E pode ser melhor ainda se a gente abrir a cabeça para esses outros segmentos. Porque o importante é a gente sempre lembrar que, assim, o que trouxe a gente até aqui, né? Por mais que ela seja linda aqui, estou pegando um exemplo aqui, uma imagem desse carro maravilhoso, que eu não sei nem qual é, né? Nem sou uma pessoa muito ligada a carro, mas eu imagino para os admiradores de carro, isso aqui é uma inovação, é uma tecnologia, é absolutamente maravilhoso. Ou seja, olha como a gente está inovando. Só que, na verdade, o futuro já não está mais aqui, o futuro está aqui, ó, num carro voador, está num drone tripulado, né? Então, se a gente tivesse essa concepção de que a gente está inovando, e está inovando, transformando um carro nele cada vez moderno, a gente está perdendo a oportunidade de fazer esse carro, na verdade, ser um drone tripulado e com passageiros dentro dele. É isso que a gente precisa olhar. E você fala, mas isso é muito utópico, isso não tem a ver com a nossa, necessariamente com o mercado de energia. Vou dar um exemplo aqui que tem 100% a ver com o nosso mercado de energia. A gente já tem hoje, dentro do mercado de energia, nessa empresa, por exemplo, na Austrália, um sistema de troca, de clube de milhagem, onde você troca a energia que você produz na sua casa de maneira excedente por cerveja.
né? Quando é que a gente ia imaginar, ou pode imaginar aqui no Brasil, que a gente está falando de fazer troca de cerveja, de energia por cerveja, troca de energia por serviço, troca de energia por compra, casa. Quem sabe amanhã você vai ter no seu bolso aí um cartãozinho com toda a energia excedente que você produz ou que você economiza na sua casa, e quando você chega no restaurante, você não vai mais pagar com dinheiro, você não vai mais pagar com crédito, você vai pagar com energia. Ou seja, esse não é mais uma realidade distante, essa é uma realidade presente. A gente tem que fazer é incorporar isso rapidamente, transformar e fazer com que isso esteja presente aqui no nosso mercado também de maneira mais rápida ainda. E aí, para terminar aqui a minha apresentação, vou fazer mais uma provocação também, que tem muito a ver, na verdade, quando a gente olha que as barreiras entre negócios estão cada vez menos claras, né? Antes, quem trabalhava no varejo, trabalhava no varejo. Quem trabalhava em energia, trabalhava em energia. E essas coisas não se misturavam. E o que dizer destas empresas aqui? Elas são empresas de energia? Quando você olha uma Heineken vindo para o mercado e falando, olha, a energia verde das nossas cervejas na sua casa, a Heineken está vendendo energia. Você tem aqui no meio um comparativo, um comparador de preços, como é o famoso, talvez, Buscapé aqui no Brasil, que me lembro aqui de cabeça, que quando você entra lá, isso aqui é do mercado da Inglaterra, você entra lá, coloca comparativo de energia e ele te traz ali várias opções de pacotes diferentes de energia, como hoje você, por exemplo, poderia ter aqui, né, telefonia celular, talvez seja o mercado mais próximo de referência aqui no Brasil. E por último, que eu falei da provocação da Amazon, você tem o Alexa Energy, por exemplo, que hoje ele já tem absolutamente 100% dos dados das pessoas que têm instalado esse tipo de aplicativo na sua casa. Ele sabe o que você consome, quando você consome, que tipo de equipamento. Será que ele também não pode se tornar um grande player de energia daqui a algum tempo? Ou talvez ele já não esteja fazendo isso, a gente sequer percebeu. Então, as barreiras entre o que é ser uma empresa de energia e o que é comercializar energia, o conceito de energia, estão cada vez menos claras, e eu acho que a gente precisa ter essa capacidade de entendimento e principalmente a capacidade de reação, né? Assim, é um setor que estamos em transformação e a gente pode olhar isso como copo meio vazio. Eu olho sempre como copo meio cheio. Uau, estamos em transformação. Olha quanta oportunidade a gente tem de trazer para a mesa produto, serviço, pensamento, cabeça nova, pensamento novo. E eu acho que é assim que a gente sempre tem que pensar, porque é a única constante que a gente tem na vida e agora nesse setor de energia é a mudança. Então, estamos em construção e essa construção vai ser feita por quem está aqui, vai estar sendo feita por quem vier de outros setores, por quem conseguir abraçar as tecnologias, para quem conseguir ter coragem para fazer a disrupção desse mercado. E eu acho que a gente está em boas mãos hoje, olhando o cenário do mercado brasileiro. Acho que é isso. Obrigada. Espero que eu tenha contribuído aqui e fico aberta depois para a gente discutir um pouquinho mais e trocar outras informações. Andréia, muito obrigado, principalmente pela sua palestra tão instigante, com tantos dados interessantes. Eu adorei esse negócio da cerveja, e eu já tinha visto algumas coisas da Inglaterra, na época que ainda existia locadora, que comercializadoras ofereciam fitas VHS, né, para você trocar de comercializadora, né? Agora já está mais dinâmico, já tem a cerveja em casa. Mas enfim, são coisas bem interessantes. Só pegando ainda, ressaltando um pouco essa experiência inglesa do Reino Unido, o órgão regulador inglês, né, o Ofgem, ele fez uma pesquisa e chegou à conclusão que é mais fácil você trocar de comercializador de energia elétrica do que trocar de seguradora de carro. E seguradora de carro me parece uma coisa assim bem commodity, né? Você pode trocar, você pega o telefone e troca. E lá na Inglaterra, uma pesquisa feita pelo regulador indicou que é mais fácil você trocar de comercializadora do que trocar de conta de banco e que trocar de seguradora de carro. Mas vamos lá, daqui a pouco a gente vai voltar contigo e vamos passar para a Josiane, né? Que é economista pela Universidade de São Paulo, também tem um mestrado em economia aplicada e que atualmente é presidente da Solvagalume, que é uma das múltiplas empresas da Comerc, né?
agora associada com a Vibra, que trabalha fortemente nessa questão da energia renovável, na energia sustentável e que tem muitas contribuições para nos oferecer nesse evento. Então, eu passaria imediatamente para a Josiane, agradecendo todas as outras contribuições. Bom dia, pessoal. Fernando, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com nomes de tanta relevância, falando sobre um assunto tão importante, né, no Brasil, que é essa transformação, né, energética que a gente está vivendo e toda essa mudança aí de comportamento do consumidor. Acho que a Ana e a Andrea trouxeram reflexões muito interessantes para a gente nesse sentido, que é de fato a gente olhar para o setor de energia e olhar para o consumidor como um novo consumidor. A gente sai de fato de um modelo muito tradicional de consumo de energia e já começa a observar um pouco da reverberação, né, dessa mudança de comportamento de que já aconteceu em outros segmentos, agora acontecendo no setor de energia. Então, para mim é uma honra estar aqui, poder contar um pouquinho da minha história, da história da Comerc e do que a Comerc, né, como você já contextualizou, agora associada aí à Vibra, tem feito para contribuir com essa transformação, com esse desenvolvimento e com essa evolução aí do setor elétrico de agora para frente. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Por favor, me avisem quando vocês estiverem visualizando. Funcionando já, só ponha no modo de apresentação. Vou colocar agora. Vocês estão vendo? No modo apresentação? Entrou aí? Perfeito. Ótimo. Bom, vamos lá. Então, acho que um pouco do que a gente traz aqui como Comerc, só com esse nome aqui, né, já traz um pouco da visão que a empresa tem sobre o setor, que é, de fato, convidar as pessoas para reimaginar o futuro do consumo de energia elétrica. Contando um pouquinho para vocês do nosso contexto aqui, de quem somos, né, quem é a Comerc no setor de energia. Aqui eu trouxe dados consolidados até junho do ano passado, então esses números hoje já estão bastante diferentes. Isso aqui é antes até da Vibra chegar, mas a gente já tinha aí um papel bastante relevante no segmento, então mais de 30 GB em operações de energia. O foco, né, com as múltiplas empresas associadas ao grupo, sempre com foco no cliente, em buscar soluções que tragam economia e consumo consciente. Então, a gente está falando de quase 3 bilhões aí de reais de economia. E um market share relevante quando a gente olha aí toda a participação do mercado e um crescimento considerável de 2015 a 2021, que mostra de fato que o setor em si vem evoluindo e a Comerc, obviamente, evoluindo bastante em conjunto com ele, né? Uma coisa que a gente sempre acreditou. Passando aqui um pouquinho, com a chegada da Vibra, a gente, obviamente, acoplou uma série de soluções para a nossa plataforma, sempre com o cliente aqui no centro e buscando toda um ecossistema ao redor dele, com foco nesses insights que minhas colegas aqui de painel já trouxeram, que são, de fato, os 3Ds, né? A descarbonização, a descentralização e a digitalização. Então, dentro do grupo hoje, a gente tem, de fato, uma plataforma de soluções que são integradas no grupo e que visam essa transição, sempre com foco aí em promover cada vez mais sustentabilidade, energia renovável e soluções que tragam aí um dia a dia muito mais consciente para os consumidores de energia. Então, pegando um pouco do gancho do que a André acabou de falar, é bem como é que a gente trata mesmo esse novo consumidor de energia que agora está experimentando essa possibilidade de assumir o protagonismo nas escolhas que ele faz com relação ao seu consumo de energia elétrica, que deixa de ser um modelo tipicamente horizontal e passa a ser algo muito mais de troca e não de uma relação direta, né? Ele pode assumir um papel de gerador de energia, inclusive, e é com essa evolução que a gente conta e vem trabalhando, né? Então, isso é um pouco do que a gente faz aqui. E aí, então, junto com a Vibra, a gente está com essa missão de buscar essa liderança na transição, de realmente incentivar o mercado e os consumidores
com a nossa plataforma de ter um papel cada vez mais relevante nesse segmento. Falando um pouquinho da Sovagalume, a Sovagalume dentro do Grupo Comerc é uma das plataformas que faz essa relação com o varejo, com o B2C, né, como a gente chama. Então, o consumidor de energia hoje, ele tipicamente teve a possibilidade de escolher a partir do momento que ele tem um certo tamanho e fazia a opção de migrar para o Mercado Livre, e aí, consequentemente, fazia a escolha de quem seria o seu fornecedor de contrato de energia. Fisicamente, a gente sabia que não mudava nada, mas ele poderia simplesmente negociar melhor seus preços, seus contratos, suas entregas e tudo mais. Com a micro e mini geração distribuída, né, que é a possibilidade desse consumidor que não pode migrar também poder fazer sua escolha de gerar sua própria energia, veio então a constituição da Sovagalume, que é a plataforma que faz essa conexão entre esse consumidor que quer assumir o protagonismo e quer fazer parte da transformação, e os desenvolvedores de projetos de energia renovável, que também têm o seu papel de promover e sustentar esse crescimento, né? Então, hoje nós somos essa plataforma que faz essa conexão entre o consumidor e o gerador, ou seja, a gente sempre busca priorizar, obviamente, o empoderamento do consumidor nas escolhas que ele faz. Como é que a gente enxerga tudo isso, né? A gente já pode concluir aqui, até das falas anteriores, que o mundo precisa mudar. Então, isso não é novidade. Acho que isso não é nenhuma opção, né? O mundo vem mudando e os consumidores vêm mudando, e a gente enxerga nisso, obviamente, a oportunidade de se tornar solução. Então, a gente quer, de fato, se colocar no lugar de ser solução para esses consumidores, preparando e trilhando, né, o caminho para essa mudança. E como que a gente vê isso também? A gente está vendo que, obviamente, outros segmentos, e aqui a gente está bem alinhado no discurso, porque a gente trouxe mais ou menos as mesmas empresas que já trilharam esse caminho, e acho que até com um exemplo que a Andrea trouxe antes, nenhuma dessas empresas aqui desfalcou o segmento ou trouxe um prejuízo para o segmento, muito pelo contrário. Eles trouxeram uma disrupção e mostraram para o consumidor que você consegue conciliar interesses e tem espaço para todo mundo. Então, você pega aqui o Uber, maior companhia de transporte, não tem carro, Airbnb, hospedagem, e eles não têm imóvel. Então, eles se colocam nessa posição de plataforma e de ser solução para que os consumidores consigam ali se conectar e conciliar os interesses, né? Dentro desse contexto, no Brasil, então, a gente já vem vivendo isso em diversos segmentos, segmento financeiro, segmento de transporte, segmento de entretenimento, o próprio e-commerce que a gente já viu e já discutiu, que mudou consideravelmente a forma como o consumidor se relaciona, principalmente com o digital, que é algo que no setor elétrico, quando a gente olha, ainda fica muito distante, e é justamente essa transformação que a gente vem observando agora nessa busca, né, de fazer essa transformação digital para que o setor elétrico também consiga se incluir nessa visão de plataforma. É claro que isso gera trabalho, né? Então, a gente sabe aí que aqui eu trouxe uns dados da Price sobre algumas iniciativas de economia compartilhada, e a gente já vê que até 2025 a expectativa é de crescimento, e é de crescimento acelerado. Então, isso que a gente chama de sharing economy é algo que tem perspectiva de crescimento e é algo que vai fazer a diferença nesse movimento de digitalização, de descentralização, para que a gente possa puxar esse movimento também para dentro do setor elétrico. E, óbvio, não poderia ser diferente com a energia. Quando a gente olha a energia, acho que a gente já falou aqui um pouco também sobre a participação do consumidor, né, de menor porte na sua escolha aí consciente e renovável. A gente já vê um crescimento considerável. Aqui a gente está olhando só dados de 21, esse dado hoje já é bem diferente, mas a gente vê o quanto cresceu a demanda por energia solar, que é uma das principais fontes dentro da micro e mini geração distribuída, que é essa geração de menor porte que está sob poder de escolha do consumidor final nos últimos 2 anos. E isso nada mais é do que um sinal
de que, de fato, os consumidores estão preocupados, estão antenados e estão conscientes desse tipo de movimento e da necessidade de fazer esse tipo de escolha. Seja por estar associado a uma decisão de quero me tornar mais sustentável, quero me tornar renovável, seja porque ele realmente está buscando uma forma diferente de consumir e quer consumir com mais economia, ou porque simplesmente ele está vendo que aquilo está caminhando para aquele rumo e ele é ali um primeiro optante, né, daquela tecnologia. Isso é algo que a gente observou e a gente vem observando sistematicamente que está consistindo, principalmente quando a gente olha no começo desse ano que teve aí a definição do marco legal da micro e mini GD, que deu muito mais fôlego, muito mais apetite para que esse mercado continuasse se desenvolvendo cada vez mais. Mas, como a gente sabe, modernizar o setor elétrico é um grande desafio. A gente tem ainda hoje uma estrutura que está muito calcada na visão infraestrutura mesmo, né, na visão hard asset do que é o segmento, mas a gente já vê grandes vetores e grandes empresas olhando para isso de uma forma diferente. Então, o que a gente precisa trabalhar enquanto setor para promover essa transformação? Temos que pensar em fonte renovável, que também a gente já falou aqui, que é algo que veio para ficar e que ainda tem muito espaço para crescer e se desenvolver. A gente está com uma missão aí muito grande ainda pela frente nesse sentido. Diversificar e integrar os recursos e os sistemas que estão disponíveis. As empresas, de fato, investindo e preocupadas em fazer essa transformação digital acontecer, a indústria 4.0 e todos esses segmentos que a gente já discutiu aqui, para que a gente possa ter cada vez mais soluções com IoT integrado, inteligência e de fato, trazer o consumidor para um papel em que ele deixe de ser apenas o tomador e passe a ser, de fato, um decisor, que ele possa assumir escolhas e fazer, né, escolhas com relação a como ele consome energia, só que o segmento, de maneira geral, tem que dar condições para que isso aconteça. Então, acho que essa é a nossa grande missão quando a gente fala em modernização do setor elétrico, que é algo que a gente tem que buscar daqui para frente. E como é que a gente, no grupo, foca nesse atendimento e nessa possibilidade de fazer o consumidor final ser atendido, né? Então, eu trouxe aqui duas plataformas principais dentro da Comerc, que é promover o conhecimento. O consumidor, ele não vai atrás daquilo que ele não conhece, daquilo que ele não entende. Então, a gente acredita muito nessa transição com a transferência de conhecimento e a adequação do consumidor a essa nova realidade. Mas não adianta dar conhecimento e não dar solução. Então, o fato de você trazer o conhecimento automaticamente faz com que você também tenha que entregar uma solução, porque só o conhecimento sem aplicação acaba que não leva o consumidor a lugar algum. Então, a gente precisa, para esses consumidores se tornarem conscientes e protagonistas, associar essas duas coisas. Dentro do grupo, a gente traz, então, a nossa plataforma, que é a Megawatt, que é uma plataforma que preza pela formação de conhecimento, é uma empresa de informação, de educação, com um viés muito tecnológico, e tanto para o setor de energia como óleo e gás, aqui estão alguns grandes números, né, da Megawatt, quando a gente fala em cursos, notícias, pessoas cadastradas na plataforma. Temos também um trabalho de análise de preço e análise regulatória do setor. Então, assim, é uma plataforma que foi desenhada com o propósito de entregar esse conhecimento para o mercado e para o setor de maneira geral. E associado a isso, aí falando um pouco da Sovagalume, que é a plataforma hoje que está disponível dentro da Comerc com relação a como é que eu faço a energia digital chegar ao consumidor. Então, a gente, enquanto Sovagalume, como é que a solução funciona hoje? Pelo acesso ao site, a pessoa consegue se cadastrar, fazer uma simulação de economia, entender qual que é o potencial de ganho que ela tem e solicitar adesão para começar a consumir energia renovável. Então, a gente aqui, dentro do grupo, tem a missão de conectar o consumidor final com o gerador de energia para que ele possa fazer essa escolha e ser um consumidor consciente sem necessariamente ter que investir no desenvolvimento e na construção
de uma usina solar. Então, a gente fala muito, né? Às vezes a pessoa fala, mas eu quero fazer o meu próprio sistema, mas eu não tenho CAPEX para isso, não tenho dinheiro, então isso não é para mim. Com a Solvagalume, a gente consegue fazer isso acontecer. Então, a gente faz essa conexão entre o desenvolvedor da usina e o consumidor, para que digitalmente, então sem circular nenhuma folha de papel, ele consiga fazer a adesão e consiga perceber economia na conta de energia dele, pelo simples fato de clicar e se cadastrar na nossa plataforma. Hoje a gente está com usinas disponíveis em Minas Gerais, na CEMIG, e agora, obviamente, com o desenvolvimento aí do setor de micro e mini geração distribuída, a gente também tem o foco aí de buscar outras regiões. Então, em breve, a gente pode ter novidades aí dentro da Solvagalume. Para quem tiver curiosidade de acessar, o site é o www.solvagalume.com.br, lá a gente tem várias informações a respeito do nosso serviço, tá? Mas acho que, de maneira geral, a mensagem mais importante aqui, e falando, né, mais do mesmo do que a gente já falou com as nossas outras companheiras aqui de apresentação, a gente tem uma missão pela frente dentro do setor elétrico. Então, muitos setores já fizeram esse movimento antes do setor elétrico, obviamente, e fazer essa transição é algo que depende não só dos consumidores, mas também das empresas que estão ali dentro, no sentido de promover soluções e de oferecer caminhos para que esses consumidores tenham acesso a esse tipo de solução e possam, então, de fato, assumir e fazer aí seu poder de escolha, assumir esse empoderamento que a gente tanto fala e que já está sendo exercido em outros segmentos. Então, certamente temos muito a aprender com o setor de varejo, com o setor financeiro, com outros segmentos aí que chegaram na frente, como entretenimento, transportes e tudo mais. Mas acho que é um movimento que já começou, que a gente, como Comerc, acredita muito e que só tende a crescer, não tem volta, né? E é isso. Legal, Josi, muito obrigado. Eu estou muito feliz aqui com o nosso evento. Queria reportar para vocês que ao longo de toda a nossa conversa, sempre a gente teve mais que 65 pessoas acompanhando as nossas falas, e eu já recebi algumas perguntas aqui que eu vou repassar para vocês, mas eu confesso que fiquei até com inveja de receber perguntas, porque eu queria fazer todas as perguntas. Tomei nota de muitas perguntas aqui. E vou começar fazendo as minhas perguntas enquanto recebo mais perguntas dos outros. Vou tentar seguir a ordem das apresentações. Então, vou passar para a Ana duas provocações. Eu teria muitas perguntas para vocês, mas eu vou tentar centrar um pouco no foco da apresentação de cada uma de vocês. Para Ana, eu falaria o seguinte: puxa, o setor de energia elétrica das distribuidoras é um setor que movimenta certamente mais de 200 bilhões de reais por ano. No entanto, as distribuidoras recebem por conta de banco, por lotérica, por convênio com supermercado. Não te parece um contrassenso que você está empurrando para fora a arrecadação do sistema? Você não poderia internalizar a arrecadação do sistema e atrelar a essa arrecadação, inclusive clientes que tivessem algum problema conjuntural, como uma necessidade de atrasar o pagamento, financiar alguma inadimplência, etc. E o segundo ponto é seguro, né? Nós temos uma intermitência muito grande de geração das eólicas, das solares e da própria base hidrológica das nossas hidrelétricas. E, portanto, o preço de energia varia muito conforme as condições climáticas. Poderia ser oferecido um produto de seguro para os geradores e para os próprios distribuidores atrelados a condições climáticas? A mesma coisa vale para interrupção, né? Imagina o seguinte: um hotel, se tiver uma falta de energia por 2, 3 minutos, vai ter algum cliente bravo porque o elevador não chegou, etc. Mas é diferente, por exemplo, de uma indústria têxtil, de uma indústria de plástico, de uma granja, que uma interrupção de 30 milissegundos
causa prejuízos enormes. Então, são essas as minhas provocações para você. Eu teria outras perguntas, mas vou ficar nessas. Depois, porque senão a gente fica só na PicPay. Vamos lá, pelo primeiro ponto, né? Como você só para vou colocar o que eu entendi, se eu não entendi da forma correta, você pode me corrigir. Quando a gente fala do setor de pagamentos, né, bancários, ele é regulamentado pelo Bacen. Aí tem a questão que a Andrea até colocou de desconstrução, né, política, com algumas regras arcaicas. Sem dúvida nenhuma, esse modelo ele está em transformação, né? E nós da PicPay a gente está bem colada nesses momentos de mudança e de regulamentação para tentar facilitar cada vez mais. Não é, eu não diria que é um débito em conta, mas a gente está tentando trazer soluções inovadoras que realmente esse cliente consiga otimizar e centralizar todos os seus pagamentos aqui na nossa carteira. Esse é um ponto que sim, ainda é muito arcaico, a gente perde muito, tanto a gente como empresa, como consumidor final, como cliente, mas que sem dúvida nenhuma a gente está de olho para gerar novas experiências muito mais interessantes e adequadas para o dia a dia do nosso cliente. O outro ponto que você falou dos seguros, sem dúvida nenhuma, esse seguro que a gente, né, obviamente em proporções muito maiores de condições climáticas, ele existe. As seguradoras realmente precisam olhar para esse setor e para esse segmento com um olhar mais amplo. E até eu vou te dar um exemplo de algo de novo, né, nas devidas proporções, a gente tem hoje um seguro residencial que o cliente pode utilizar o liga e desliga. Então, por exemplo, tem uma casa de campo, a pessoa liga o seguro, né, quando ele não está nessa residência, ele precisa que ela seja protegida, até por danos da natureza e tudo mais. Então, esse tipo de seguro de liga e desliga, ele tá cada vez mais em voga, cada vez mais presente na vida dos nossos clientes, consumidores, e o desafio é trazer essas opções para o momento certo do cliente. Mas eu acho que tentando fazer uma correlação, sim, eu acho que as seguradoras deveriam olhar com um pouco mais de cuidado para esse tipo de questão quando a gente fala de condições climáticas. E o outro ponto que você falou de hotel, de rede, sim, a gente tem esses seguros de grandes riscos, porque sem dúvida nenhuma, qualquer oscilação numa rede hoteleira, né, no momento sazonal, traz grande prejuízo, não só para a rede, mas de novo para o cliente, né? Então, vou dar também um outro exemplo de um seguro para o momento de pandemia. Se você quisesse viajar no momento da pandemia, você poderia contratar um seguro que ele era atrelado à rede hoteleira. E caso você tivesse Covid, não, você ficou uma semana, você tinha que fazer um teste para voltar para o Brasil, por exemplo. E aí você tivesse o detectado Covid, o seguro contemplaria a sua hospedagem naquele hotel pelos 15 dias ou o tempo que a regulamentação do local fosse, enfim, mandatória. Então, acho que é um exemplo de seguro atrelado à necessidade, como você falou, por exemplo, de uma falha de energia na rede hoteleira, mas que foi rapidamente colocado no ar pelas seguradoras. E, sem dúvida nenhuma, esse tipo de entrega, ela tem que ser rápida, né, e oportuna para o momento certo. Não sei se eu consegui responder suas provocações. Estou aqui à disposição, Fernando. Tá, muito, muito obrigado. Acho que sim, você agregou respostas às minhas provocações. E eu passaria, então, para a Andrea, né, na nossa sequência, fazendo as provocações para ela. Andrea, adorei o seu slide do peixinho, sabe? Vou capturar ele para minhas aulas lá na Poli, tá? Eu vou fazer uma tomada do seu direito autoral. Compartilhado, Fernando, está compartilhado. Muito bem. Nas suas considerações a respeito do Uber e de todas aquelas questões on demand, né? Eu pergunto para você o que a EDP Brasil, a EDP Mundial, está fazendo em relação à resposta da demanda, né?
porque quando você fala que a Amazon já está tentando entrar na questão de energia, né? Eu acrescento, o Google também está entrando. E a professora Joísa Dutra, ex-reguladora da ANEEL, ex-diretora da ANEEL e atual professora lá da FGV Rio, ela tem uma imagem muito interessante, que é, você vai num evento de energia e começa a prestar atenção em patrocinadores que não são da área de energia. Então aparece o cara da telecom, aparece o cara de tecnologia. Esses caras são os novos entrantes, né? O que vocês estão pensando em fazer em relação à resposta da demanda, né? A segunda pergunta que eu faria para você diz respeito à reação do consumidor, né? E daí eu vou passar a pergunta do Fernando, do Grupo Pão de Açúcar, que é direcionada a você. Ele fala o seguinte: eu, como gestor de energia do Grupo Pão de Açúcar, eu tenho muita dificuldade para explicar para os meus diretores, para os meus executivos, as mudanças de tarifa. O cara do Jornal Nacional fala assim: as tarifas da Bandeirantes subiram em 20%. Só que a tarifa do consumidor comercial, na demanda na ponta, subiu 18%, fora de ponta subiu 13%, a energia na ponta subiu 27%, e o número que reflete na conta, que ele tem que prestar conta, é diferente daquele número que a mídia publicou, né? Então ele fala, o que a EDP, o que as outras distribuidoras podem fazer para ajudar gestores de energia nas diferentes companhias a explicar para os seus acionistas e executivos qual é o número real do impacto da variação de preços de energia. Bom, primeiro eu queria dizer que as perguntas que vieram aqui são, de alguma maneira, super interessantes. Eu não sei se eu sou necessariamente a pessoa mais certa para respondê-las, porque, como você bem sabe, Fernanda, eu sou uma pessoa que estou relativamente nova no setor de energia, mas também eu vou começar pela última pergunta aí, que foi a do Fernando, porque eu também tenho muita dificuldade, tinha muito mais ainda quando eu não era do setor, para entender todas essas questões das variações da composição de tarifa, né? Porque são muitas variáveis, depende de que tipo de energia que esse consumidor está conectado, se ele está em baixa tensão, se ele está no mercado livre. E uma coisa que eu acho impressionante, não só essa questão, e obviamente dentro da EDP hoje a gente tem um time bastante dedicado a fazer gestão de energia, a dar assessoria para os nossos clientes, principalmente quando a gente fala de mercado livre, mercado varejista, né? Eu descobri, inclusive, né, quando eu entrei na EDP, que existem todo um comércio varejista de energia. E eu me perguntava até então, né? Eu sou uma pessoa relativamente experiente, trabalhei em muitos segmentos, em muitos setores, como é que eu nunca soube que isso existia? E, na verdade, eu acho que esse é um ponto que o universo relacionado à energia ainda existe muito desconhecimento sobre ele, né? Sobre a gestão. Inclusive, grandes corporações, grandes empresas demoram muito tempo para entender de como gerir o seu padrão de uso de energia e os seus sistemas de eficiência energética. Existem muitas empresas hoje que já poderiam, por exemplo, estar praticando, estar comprando energia no mercado livre com tarifas muito menores, ou se tornarem, por exemplo, autoprodutores da sua energia através de energia solar, mas que, na verdade, não tem esse nível de conhecimento, e não, eu ia falar, usar sofisticação, não é nem sofisticação, é conhecimento básico sobre o assunto. E eu acho que isso tem um papel muito importante das empresas de energia e de todas aquelas empresas que estão relacionadas ao segmento de energia também, porque são muitas, né, nesse eixo primário e secundário, de começar um processo de catequização junto ao consumidor. Então, eu acho que tem um processo de entendimento de que energia representa para o mercado consumidor, e aí a gente não está falando só de empresas, a gente também está falando do consumidor final, né, assim, e de que a indústria comece a transformar essa linguagem da energia de maneira um pouco mais didática, né? Porque é muito, absolutamente muito difícil você entender. Você pega a sua conta de energia, tem lá o TUSD, tem lá o fio, tem lá o imposto, tem lá a variação, tem lá a bandeira,
é muito complicado isso, né? E eu acho que cada vez mais isso tem que ser pauta. Eu falo que o meu sonho de consumo é um dia a energia virar conversa de mesa de bar, sabe? 6 horas da tarde a gente, tipo, e aí? Nossa, mudei minha bandeira hoje, nossa, mudei aqui da BT para BC, enfim, que as pessoas comecem a entender. Ou a gente simplifica esses termos, ou que a gente comece, na verdade, a explicar melhor isso. Então, eu acho que hoje, na prática, a gente tem empresas cada vez mais se especializando em fazer explicação para o consumidor. A gente tem dentro da EDP um braço, como eu comentei, só de mercado livre de energia, só para atendimento de consumidores que já podem hoje operar em outros sistemas que não o cativo. Isso é muito importante, fornecer esse braço. Acho que a Comerc também faz isso de maneira muito ativa, muito atuante. E eu acho que com o caminho para o Mercado Livre, isso vai se transformar numa prática cada vez maior. Inclusive, em pequenas startups que estão surgindo também para ajudar nesse braço, na questão da catequização, na questão de migração de consumo de energias. Por exemplo, a gente investe numa empresa que é a Clark Energia, que ela é uma plataforma que você entra lá, coloca o seu consumo, né, pessoa jurídica principalmente, quanto você consome e tal, e ela vai indicar para você que tipo de consumo você deveria ter, em que tipo de conexão você deveria estar plugado, porque é isso, né? As pessoas vão precisar de ajuda para fazer esse processo de transição. Já deveriam fazer hoje, olhar mais isso, e vão olhar cada vez mais. A outra questão que você comentou um pouquinho sobre a questão de demanda e de novos entrantes, que eu acho que é muito interessante, a Ana comentou um pouco disso, né? Estava falando ali, puxa, a gente tem seguro disso, a gente tem seguro daquilo, sabe o que a gente não tem? Como setor de energia, eu estou sendo radical aqui, gente, pelo amor de Deus. Tirem a tinta aqui da minha fala. O que a gente não tem é essa conexão com esse monte de empresa de outros segmentos para falar, peraí, você tem aqui um de desastre natural, de não sei o quê, então vamos conectar aqui, vamos criar um braço financeiro aqui dentro da minha empresa para oferecer esse teu serviço lá na ponta. Porque muitas vezes as grandes corporações não percebe o setor de energia como um braço de distribuição e o setor de energia não percebe, talvez, essas grandes corporações como um fornecimento de serviço que poderia ser agregado ao seu portfólio, porque o nosso foco é vender energia. Não é mais. O nosso foco é vender serviço, é vender experiência, é vender engajamento com a nossa base de clientes. Então, acho que tudo isso a gente está nesse processo de mudança lindo. E por que tem tanto novo entrante? Por que tem tanta gente querendo ser uma empresa de energia? Gente, energia é a base que vai funcionar para que a mudança climática aconteça, para que a descarbonização aconteça. O mundo sem energia para, né? Assim, todo mundo que está aqui pensa, você falou de 2 ou 3 minutos num hotel sem energia. Pensa na sua casa, 1 hora, 2 horas sem energia. Energia é tipo o ar, né? Energia, o Wi-Fi não funciona, o celular não funciona sem energia, gente. A gente não vive sem celular, né? Então você só esquece que para o celular estar funcionando, ele precisa de energia. É por isso que tem tanta empresa entrando nesse segmento. A gente falou, é um oceano azul, é base de economia, é base de efetivamente a gente transformar esse país, esse mundo, na verdade, em transformar as matrizes energéticas. E as pessoas estão começando, as grandes corporações, pequenas, etc., estão começando a perceber o papel e a importância da energia. Porque até hoje a gente só ia lá e apertava o botão para ligar e desligar. Agora a gente percebeu que existe toda uma cadeia atrás dela e que a gente pode estar ali dentro para agregar valor, para mudar o mundo e também para ganhar dinheiro, muito dinheiro. Muito obrigado, Andréia. Agradeço a sua contribuição. Muito legal o seu posicionamento. E eu vou passar para a Josi agora. E eu vou misturar, Josi, uma pergunta minha com um comentário meu com uma pergunta do Dr. Frost, que é um pesquisador da Unicamp, tem a sua empresa de consultoria, sempre voltado para o consumidor, né? Então, o meu comentário inicial, você falou de 3D, e eu falo assim, muda para 4D, põe democratização, porque a democratização, não a democratização política, mas a democratização de acesso à tecnologia, né? Hoje a gente não pergunta para alguém, você tem celular? Qual é o seu número, né? A gente já pergunta qual é o número do celular. Todo mundo tem celular. Então, a democratização do acesso à tecnologia poderia ser o seu quarto D. Com relação à sua vagalume, eu vou falar só uma palavra para te provocar.
portabilidade. Como que a gente faz para ter a portabilidade dos excedentes dos empreendimentos de vocês em Minas Gerais para minha casa em Campos do Jordão? Eu queria comprar energia sua na minha casa em Campos do Jordão, limpa, renovável, contribuindo para a redução das emissões de gases de efeito de estufa, mas eu não posso porque o regulador obstaculiza isso. Com relação à oportunidade da pergunta do Dr. Frost, ele pergunta, e o cliente, né? E daí, estou amarrando um pouco numa visão minha, a associação de vocês com a Vibra, né? Vocês vão ter, sei lá, 4.000 postos, 5.000 postos no Brasil, não sei o número exato, para transferir energia solar renovável para o eletroposto. Mas e o cliente que tem que ficar lá 1 hora, 2 horas, esperando carregar o carro? Se fosse a minha mulher, eu ia falar assim, eu gostaria de ter uma manicure. Ou poderia ter uma lavanderia. Ou poderia ter um café com Wi-Fi eficiente para eu ficar trabalhando lá enquanto eu espero carregar meu carro, né? Quanto tempo leva para carregar um carro? Quanto custa? São algumas informações que o cliente eventualmente já tem, mas que não tem essa resposta com facilidade, né? Então, acho que essa é uma oportunidade muito boa nessa associação Comerc Vibra para vocês atuarem nos postos. Talvez pudesse ter lá um pequeno supermercado, né? Uma coisa para você fazer uma compra rápida de ou uma comida já preparada, enfim. É isso. Obrigado. Excelentes provocações, Fernando. E assim, acho que o quarto dele é fundamental e ele, é claro que assim, digitalizado a trabalho, descentralizado a trabalho, mas democratizado a mais trabalho ainda, porque você tem que trabalhar essa transição, como você falou, né? Hoje tem muitas perguntas que já estão sendo feitas e ainda seguem sem resposta, porque exige uma adequação do próprio regulador, né? Então, é exatamente o que você colocou. Eu quero poder carregar meu carro, né? E como é que vai funcionar isso, né? Eu vou hoje num posto de combustível, eu abasteço o meu carro e eu sei quanto custa o diesel, ou a gasolina, ou o etanol e tudo mais. E como é que vai funcionar com a energia, né? A hora que eu chegar num eletroposto para abastecer meu carro, como que vai funcionar isso? Então, acho que tem uma missão, sim, das empresas e do regulador de provocar esse tipo de discussão, que é algo que vai começar a fazer diferença na cabeça do consumidor, mas a gente tem um caminho, de fato, para percorrer ainda. Essas respostas elas não estão colocadas na mesa. Então, o cliente, ele ainda tem... É claro que eu estava até com base um pouco no que a Andrea trouxe, né? Hoje, quando a gente fala da Sovagalume, a gente está falando da possibilidade do consumidor poder gerar a própria energia comigo, né? Sem ter que fazer nenhum tipo de investimento, nenhum tipo de obra, a usina já existe. Ele pluga na minha plataforma e eu começo a destinar energia para ele. E dentro do tema regulação, também pegando o gancho da sua primeira pergunta, e a portabilidade. A maneira como o sistema está desenhado hoje, como eu estou falando de uma autogeração e de uma geração de créditos na conta de luz, eu estou hoje amarrada numa mesma tarifa. Então, hoje eu preciso ter distribuidora e consumidor na mesma concessão, né? A geração e o consumidor na mesma concessão, na mesma distribuidora, para que isso de fato configure um abatimento, porque não é uma compra e venda de energia como no Mercado Livre, por exemplo. Você está falando aí de gerar créditos na sua própria conta. Então, você gera na mesma tarifa que vai ser compensada no final do dia na sua unidade consumidora. O assunto da portabilidade é algo que também demanda uma evolução regulatória, que tem a ver com você ter uma sistemática que faça essa compensação de uma maneira mais evoluída, digamos assim, porque você vai conseguir ter condições de você ter uma usina, por exemplo, lá na CEMIG e a sua casa em Campos do Jordão poder consumir energia e gerar energia comigo, mesmo a usina estando lá na CEMIG. Então,
tudo isso passa por um amadurecimento regulatório do setor de energia como um todo. E quando a gente fala em amadurecimento regulatório, a gente está falando aqui em vários níveis. A gente está falando de lei, a gente está falando de resolução, a gente está falando de um setor específico e que vai envolver diversos players, né, diversos interessados, diversos agentes, as distribuidoras, as empresas de geração, o próprio consumidor, o fisco, né, porque quando a gente fala de compensação de energia, a gente entra em assuntos tributários, não tem como fugir disso. Então, é uma grande sopa de letrinhas que a gente vai ter que juntar e digerir. E é por isso que eu falei, na minha apresentação, até um slide eu coloquei, né? Essa transformação, ela é grande e ela vai dar trabalho, mas eu não acho que ela seja uma opção, eu acho que ela seja uma necessidade, porque o consumidor, ele quer esse tipo, ele já está fazendo esse tipo de escolha. Então, hoje, quando você vê demanda por carro híbrido aumentando, demanda por soluções, né? Todos os condomínios que você vê que estão sendo lançados, aí, prédios, empreendimentos, já com vaga de recarga de automóvel, as pessoas já estão lá, né? Elas já estão considerando isso como uma realidade. Então, agora, a missão, acho que fica aqui, a lição de casa para as empresas, para o regulador e para o setor como um todo, é como é que a gente faz isso acontecer. Então, assim, para essas perguntas que não têm resposta, como é que a gente chega nessas respostas e que tipo de movimento a gente precisa começar a fazer agora para que lá na frente eu possa usufruir, possa ter esse cliente sendo atendido de uma maneira 4.0, né, com os 4Ds aí sendo colocados na mesa. Então, como disse a Andrea, né, o sonho é que a gente um dia faça a energia virar uma conversa de mesa de bar, que a gente fale com tanta naturalidade que todo mundo vai saber o que é a conta, porque ele está fazendo a escolha dele, ele está escolhendo o que ele põe dentro de casa. Então, acho que é um movimento bastante disruptivo, que inevitavelmente vai acontecer, mas a gente tem um caminho para percorrer até lá, com certeza. Obrigado, Josi. Eu queria fazer três pequenas observações pontuais. O nosso tempo já está esgotado e quero encerrar o nosso evento agradecendo a todo mundo que participou, que contribuiu, que fez perguntas e principalmente as três brilhantes apresentações que a gente teve o prazer de receber. Mas, Josi, eu queria fazer três pequenas observações para você. Primeiro, a, em 2019, eu fiquei um mês na Universidade da Flórida, lá como pesquisador visitante, e eu fiquei com a minha esposa num Airbnb, e eu assistia filmes da Netflix com a minha conta no Brasil. Isso é portabilidade absoluta, né? Obviamente tinha uma TV bacanona lá no meu Airbnb que eu aluguei, e eu assistia filmes acessando com a minha conta no Airbnb. Por que que eu não posso ir num hotel no Rio de Janeiro, que está calor, e falar assim, eu quero alugar um quarto sem energia, porque eu não gosto de ar-condicionado, ou eu quero com ar-condicionado e eu pago a energia, e tenho tarifas diferentes conforme a minha situação, né? Eu acho que são essas as minhas observações. Eu queria agradecer a todos. Nós já estamos aqui ultrapassando 2 horas e 6 minutos. Tivemos o tempo todo mais de 60 pessoas contribuindo, palpitando. E eu agradeço a todos de coração e muito obrigado a todos vocês pela contribuição e pelo tempo de todos vocês. E certamente teremos outras oportunidades, talvez ainda no âmbito desse próprio PID, de fazermos outros encontros para aprendermos com a experiência de todos nós. Eu não sei se a Lohane queria fazer uma palavrinha final, Lohane, como coordenadora do projeto, eu te convido a encerrar formalmente o evento. Obrigada, Fernando. Não queria realmente agradecer, foram insights aqui muito interessantes, né?
que trazem, acho que todas elas trouxeram aqui lições, provocações muito importantes para a gente pensar esse processo de transformação e sempre com essa proposta de olhar fora da caixa, né? Que é o que a gente está, que era o nosso objetivo, provocar esse tipo de reflexão. E eu acho que atendemos, né, com a ajuda e com as falas da Andrea, da Ana e da Josiane, que realmente embarcaram nisso e trouxeram essa provocação o tempo todo nas falas. Então a gente sai daqui com várias questões para pensar junto, né, para construir junto esse futuro do setor. Esse webinar aqui eu queria reforçar que é uma satisfação muito grande profissional e pessoal também, a gente ter juntado esse time de mulheres, né, a gente já falou sobre isso, é um setor que a gente vê o tempo todo muitos homens, e eu fico muito feliz de a gente ter feito esse webinar aqui com um painel 100%, e as apresentações, viu, Fernando? Um painel 100% feminino, então foi muito legal estar aqui com vocês hoje. Obrigada por todo mundo que esteve aqui Eu com a fui o gente. filtro entre as mulheres. Foi, Fernando, foi sim. Para a gente quebrar um pouco aí a tendência, né? Que sempre tem maioria de homens, então queria reforçar isso também, pessoal. Obrigada, viu? Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Parabéns de novo pela organização. Obrigada à audiência. E eu joguei meu LinkedIn lá também, se vocês quiserem conectar. Super à disposição, trocar ideia fora daqui também. Um grande abraço, uma boa tarde para todos aí, um bom trabalho. Obrigada pelo convite, um grande prazer estar aqui com todos e nos vemos em breve.